dia a todos. Vamos iniciar hoje o capítulo 4, falando um pouquinho sobre cinética química, que é o estudo da rapidez das reações químicas. Algumas vezes precisamos acelerar uma reação química para podermos obter um produto desejado e conseguir, assim, um maior rendimento do processo. Porém, outras vezes, precisamos desacelerar uma reação para retardar um processo químico, como, por exemplo, retardar a deteriorização dos alimentos, como conservando numa geladeira ou num freezer. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar a velocidade, ou conhecido também como rapidez, das reações químicas e os fatores e algumas leis que influenciam a velocidade dessas reações. Vamos analisar também alguns mecanismos de reação, ou seja, como essas moléculas reagem entre si. Verificamos que no nosso dia a dia há muitas reações químicas, algumas mais lentas, outras mais rápidas, como por exemplo aqui na fotografia de uma reação lenta, a oxidação do ferro, como um exemplo de uma reação rápida, a explosão da pólvora. Às vezes, nos interessa acelerar uma reação. Isso pode ser conseguido como? Usando uma panela de pressão, que vai acelerar o cozimento de alimentos, o uso do gesso ortopédico, cuja secagem é muito rápida, o airbag, também é um exemplo, que ele infla por meio de uma reação química praticamente instantânea, e também, às vezes, como eu disse, é importante desacelerar, é necessário, desacelerar uma reação, como, por exemplo, guardar um alimento na geladeira ou no freezer para retardar o seu processo de decomposição. Como poderíamos retardar a oxidação desse ferro aqui? Usando produtos químicos, tintas especiais. No caso de uma febre alta, a gente pode usar medicamentos específicos, que vai retardar o metabolismo orgânico, e por aí vai, dentre vários outros exemplos. Então, a velocidade da reação estuda a rapidez, rapidez ou velocidade de uma reação é uma grandeza que indica como as quantidades de reagente e produtos da reação varia com o passar do tempo. Ela é calculada pela relação entre quantidade de um reagente ou produto que é consumido ou produzido em um determinado intervalo de tempo. Então, a velocidade média é concentração final menos concentração inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Em química, o cálculo de velocidade da reação ele é dado em módulo. Então, as quantidades das substâncias são medidas em mol por litro, massa, volume, vai depender do que o exercício der. A quantidade de reagente ou produto medida em mols por litro é representado por dois colchetes, que indica a concentração desses reagentes ou produtos. Enquanto que o intervalo de tempo pode ser dado em segundos, minutos, horas, também vai depender de cada situação. Então, vocês têm bagagem para resolver os exercícios da página 77. Continuando. Como as reações acontecem? Uma mesma reação pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo das condições que ela acontece. Então, existem fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Para compreendermos melhor quais fatores e como esses fatores atuam para alterar a velocidade de uma reação, devemos conhecer a teoria das colisões. De acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação depende basicamente de três fatores: da frequência dos choques entre as moléculas, ou seja, um maior número de choques por segundo implicará em um maior número de moléculas reagindo, portanto, uma maior velocidade da reação. Depende também da energia desses choques,
né? Quanto mais força, quanto mais violenta for essas colisões, mais eficaz será. E depende também da orientação das moléculas nessas colisões, que existem fatores que dependem disso, como o tamanho, o próprio formato da molécula reagente. Então, para exemplificar melhor como esses 3 fatores atuam, eu trago essa animação. Então, aqui a gente tem uma molécula. No exemplo, é uma molécula de I2 reagindo com uma molécula de H2. Dá para observar que essa colisão não foi efetiva, porque não teve energia suficiente. Então, a molécula de H2 não teve energia suficiente para colidir com a molécula de I2. Então, os produtos, não houve formação de novos produtos porque não houve a reação. Esse outro exemplo, as mesmas moléculas. Também um exemplo de colisão não efetiva. Nesse caso, chegou a ter energia suficiente, mas não teve orientação adequada. Então, também não teve formação de novos produtos, porque a reação não aconteceu. Já nessa outra animação, a gente observa que houve energia suficiente e orientação adequada. Então, foi uma colisão efetiva. E após a formação dos produtos, as moléculas se separam. Então, tendo energia suficiente, orientação adequada e uma boa frequência, ou seja, quanto maior o número de choques por segundo, maior vai ser a velocidade dessas reações. Então, resumindo, uma molécula de H2 e uma molécula de I2 se aproximam com bastante velocidade. Então, vocês observem aqui que tem energia suficiente e orientação adequada. Elas se chocam violentamente e, por fim, as 2 moléculas produzidas, HI e HI, se afastam rapidamente. Então, a teoria da colisão. É interessante notar que um pedaço de carvão, ele não vai pegar fogo sozinho. É necessário aquecê-lo um pouco, até fazer atingir um estado incandescente. E somente daí por diante que ele vai queimar sozinho. Então, é necessário um empurrãozinho inicial para muitas reações, como por exemplo, o que a gente faz todo dia, acender o gás de um fogão. É necessário um empurrãozinho inicial, que é o quê? Usar o fósforo, entre outros exemplos. Esse empurrãozinho inicial é necessário para levar os reagentes a um estado ativado, em que se forma o complexo ativado. Então, vamos entender bem o que eu acabei de falar. Então, aqui nesse slide eu trago 2 gráficos mostrando o caminho da reação. Esse primeiro gráfico é o exemplo de uma reação exotérmica e esse segundo, o exemplo de uma reação endotérmica. Então, pela teoria do complexo ativado, que a gente acabou de ver, na realidade, é um aprimoramento da teoria das colisões, admite-se que no instante em que ocorre o choque, ocorre um progressivo enfraquecimento das ligações entre as moléculas iniciais e o fortalecimento das ligações entre as moléculas finais. Então, aqui no eixo Y a gente tem energia, aqui no eixo X o caminho da reação. Então, vamos iniciar aqui com o reagente. Esse reagente, ele precisa de uma energia inicial, que é chamado de energia de ativação, que está aqui o conceito, né? Que é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem, isso é, para termos uma colisão efetiva. Então, esse reagente, ele precisa de ter essa energia de ativação
para atingir esse complexo ativado, que é o local de máxima energia, é onde ocorre efetivamente o choque entre as moléculas e depois a formação dos produtos. Então, complexo ativado, recapitulando, é o local de máxima energia, é onde realmente ocorre o choque entre as moléculas. Para que se chegue a esse complexo ativado, é necessário uma energia mínima para a reação acontecer, que é chamado de energia de ativação. Então, a energia de ativação é a diferença entre a energia do estado inicial e o complexo ativado para a formação do produto. E o ΔH? ΔH é a diferença de energia do produto menos o reagente. Então, a gente tem aqui, plotando a energia do produto, a energia do reagente. Produto menos reagente vai dar aqui um ΔH negativo. Reação exotérmica. Analisar agora esse outro gráfico. Então, nós temos aqui o reagente. Para a reação acontecer, é necessário uma energia mínima para que se chegue ao complexo ativado, que é aqui, onde ocorre efetivamente o choque entre as moléculas. Então, a diferença de energia entre o estado inicial e o complexo ativado é chamado de energia de ativação. Atingir o complexo ativado, ocorre aqui nesse local o enfraquecimento entre as ligações dos reagentes e o fortalecimento das ligações formando os produtos. E tem aqui a formação de produto. E para calcular o ΔH, vamos plotar aqui na energia do produto, energia do reagente. Então, ΔH é a energia do produto menos a energia do reagente. Nesse caso, vai dar um ΔH positivo, que é um exemplo de uma reação endotérmica. Então, a frequência e a energia das colisões, elas são afetadas dentre vários fatores, estado particular em que se encontram os reagentes, temperatura em que se realiza a reação, concentração dos reagentes e catalisadores. A gente vai falar um pouquinho sobre eles na próxima aula, que está no livro de vocês, no capítulo 5. Então, para a próxima aula, vocês vão resolver a atividade da página 80 e 82. Um abraço a todos.